Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Meu nome é Márcio, tenho 47 anos e há mais de 20 rodo essas estradas do Brasil. Já vi muita coisa por aí. Acidente feio, tempestade que parecia o fim do mundo, estrada fechada por protesto, caminhoneiro surtado de rebite, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vi naquela noite, na BR-050, entre Uberaba e Cristalina. Era uma terça-feira, fim de tarde. Eu tinha saído de São Paulo com uma carga de grãos, tudo normal. A previsão era chegar em Cristalina na manhã do dia seguinte. Já fiz esse trecho dezenas de vezes. Conheço cada curva, cada posto, cada acostamento mal iluminado. Estava com meu Scania laranja, rádio ligado e uma térmica de café do lado. O dia foi tranquilo até o pôr do sol. Peguei um congestionamento leve em Ribeirão Preto, mas depois o trânsito fluiu. Quando escureceu de vez, liguei os faróis altos e pus uma música sertaneja baixa para me manter acordado. O trecho entre Uberaba e Catalão é longo e meio monótono à noite, então qualquer distração é bem-vinda. Foi por volta das 9h30 da noite, pouco depois de Araguari, que eu vi a primeira vez. Na beira da estrada, logo após uma curva, um homem apareceu. Estava de pé no acostamento, com a mão estendida, como quem pede carona. Vestia uma camisa branca e calça jeans. O que mais me chamou a atenção foi o rosto, ou melhor, a falta dele. A luz do farol bateu bem na direção dele, mas parecia que o rosto estava na sombra, mesmo sob a claridade. Não consegui distinguir expressão nenhuma. Instintivamente diminui a velocidade, mas algo me deu um arrepio forte na espinha. Senti um medo seco, quase animal, uma sensação estranha, como se meu corpo dissesse, não para. Então pisei fundo e passei reto. No retrovisor, ele continuava ali, parado, com a mão levantada. Uns 5 minutos depois, tentei me convencer que era só um andarilho, mas a dúvida não saía da minha cabeça. O jeito parado, imóvel, o rosto escuro, tinha algo errado ali. Segui viagem. A estrada estava praticamente deserta. Só vez ou outra cruzava com outro caminhão ou carro pequeno. A maioria dos postos já estavam com as luzes apagadas. O rádio chiava. Então, desliguei. Quase meia hora depois, passei por um trecho reto e isolado. E foi ali que meu coração quase parou. No acostamento, de novo, estava ele. O mesmo homem, a mesma camisa branca, a mesma calça jeans, a mesma postura, de pé no escuro, com o braço levantado. Só que era impossível ele estar ali. Não tinha como ele ter me alcançado, muito menos chegado antes de mim. Eu estava a 80 por hora desde o último ponto. Ele teria que ter voado. Fiquei gelado. Meu sangue sumiu das mãos. Segurei firme o volante e respirei fundo. Passei de novo sem parar. Mais rápido dessa vez. Tentei pensar em explicações. Será que são dois caras parecidos? Coincidência? Estou cansado demais e estou confundindo? Mas no fundo, eu sabia. Era o mesmo. Os mesmos detalhes. Até a forma como ficava imóvel. Lá pela 1 da manhã, já entrando no trecho de Goiás, decidi parar num posto grande, iluminado, onde sempre durmo algumas horas. Encostei o caminhão. Estiquei as pernas e fui pegar um café. O frentista veio conversar. Noite tranquila na estrada? Ele perguntou. Quase, respondi. Vi uma coisa estranha na BR. Estranha tipo o quê? Um homem parado pedindo carona 2 vezes, exatamente igual, em lugares diferentes. Ele franziu a testa. Camisa branca? Por quê? Ele ficou calado por um segundo e então respondeu. Tem gente que fala de um homem assim. Dizem que aparece para caminhoneiro na madrugada, que sempre está pedindo carona e... se você parar, não chega ao destino. Eu ri, meio sem jeito. Tá me zoando, né? Não, senhor. Só tô te contando o que a turma comenta por aqui. Eu nunca vi
mas já ouvi história parecida de pelo menos uns 4 motoristas. Um deles parou e disse que o cara simplesmente sumiu de dentro da cabine no meio da estrada. O outro viu o mesmo homem em 3 trechos diferentes da BR, do mesmo jeito que o senhor. Voltei para o caminhão sem dizer mais nada. Deitei, mas não consegui dormir. Cada farol de outro carro me fazia levantar para olhar. Passei a madrugada acordado, olhos abertos, escutando cada estalo do motor resfriando. Às 5 da manhã, decidi seguir viagem. A estrada ainda estava vazia, com uma neblina leve cobrindo o asfalto. A luz do amanhecer pintava tudo de cinza azulado. Eu já estava perto de Cristalina. Estimava chegar em menos de 1 hora. A tensão ainda me acompanhava, mas pensei que talvez o pior já tivesse passado. Foi então que vi pela última vez, numa reta longa antes de entrar na cidade. Ele estava lá, no acostamento, parado. A mesma camisa branca, o mesmo capuz de sombra no rosto, a mão levantada. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Atrás dele tinham outros, 3 ou 4. Mesma posição, mesma roupa. Todos imóveis, todos com o rosto apagado pela escuridão. Nenhum carro à vista, nenhum som. Só eu, meu caminhão e eles olhando. Pisei fundo, quase perdi o controle. O coração parecia bater no pescoço. Passei por eles com o máximo de distância que pude, desviando o caminhão quase para o outro lado da pista. Quando entrei na cidade, o sol já começava a aparecer por completo. As ruas estavam calmas. Entreguei a carga, assinei os papéis e fiquei um tempo sentado na sombra, tomando água, tentando entender o que tinha vivido. E é isso que me persegue até hoje. Não sei se foi real, se vi algo que estava mesmo ali, se era cansaço, se era ilusão, mas foi tão claro, tão repetido, tão igual, que não pode ter sido coincidência. Até hoje, quando estou dirigindo à noite, evito olhar muito para o acostamento. Evito pensar demais nas figuras imóveis que podem estar lá, porque a estrada guarda coisas que ninguém explica. Eu ainda me pergunto, será que tudo aquilo foi real? Ou será que eu trouxe algo da estrada que nunca mais vai me deixar esquecer? Sempre gostei de dirigir à noite. O trânsito é menor. A estrada parece mais silenciosa, mais minha. É quando penso melhor. E naquela sexta-feira, depois de um dia cheio de trabalho em Fortaleza, eu decidi pegar a estrada rumo a Juazeiro do Norte. Não era uma viagem curta, mas já tinha feito aquele trajeto outras vezes. Conhecia bem cada curva da BR-122 e naquela noite me sentia pronto. O que eu não contava era com o peso do cansaço. Lá pela meia-noite, depois de passar por Quixadá, o sono começou a se tornar um inimigo difícil. Meus olhos ardiam, os reflexos estavam mais lentos e mesmo com o som do rádio ligado e a janela meio aberta, a sonolência não passava. Eu sabia que estava perto do meu limite. Pensei em voltar até o último posto, mas já estava longe demais. Não havia iluminação e o mato parecia engolir tudo fora do asfalto. Quando vi um recuo largo no acostamento, parei, desliguei o carro, ajustei o banco e respirei fundo. Só queria fechar os olhos por uns 15 minutos, recuperar um pouco a atenção e seguir. Deixei os faróis apagados, o pisca-alerta ligado. Não havia um único carro passando, um silêncio absoluto. Fechei os olhos. Não sei quanto tempo passou, talvez 5 minutos, talvez nem isso. Fui acordado por uma luz muito forte invadindo o interior do carro. 2 faróis altos colados atrás de mim. O susto foi imediato. Me endireitei no banco e olhei pelo retrovisor. Um carro escuro, talvez preto, parado a poucos metros do meu. Silencioso, sem buzina, sem barulho de motor. Só os faróis cegando meus espelhos. Na mesma hora, senti o coração acelerar. Ainda tentei me convencer de que era apenas alguém preocupado ou outro motorista querendo parar.
Mas algo naquilo me pareceu errado. Ninguém sai do carro com faróis altos às 3 da manhã no meio do nada e fica parado sem dizer nada. E então a porta do carro de trás se abriu. Um homem desceu, alto, magro, vestia uma jaqueta escura. Não consegui ver o rosto por causa dos faróis, mas ele segurava algo na mão direita. Era longo, rígido. Não dava para dizer se era uma ferramenta, um cano ou um bastão. Ele começou a caminhar em minha direção. Lento, sem pressa. Minhas mãos gelaram. Instintivamente, apertei o botão de travar as portas. Travei os vidros, tentei ligar o carro, mas meus dedos tremiam tanto que derrubei a chave no assoalho. Me abaixei, peguei e girei com força. O motor ligou na primeira. Ele já estava perto da janela do carona. Não pensei. Engatei a marcha e acelerei com tudo, jogando o carro de volta para a estrada em alta velocidade. Os pneus cantaram, quase saí da pista, mas não olhei para trás. Só continuei acelerando como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Dirigi por cerca de 20 minutos sem parar. A estrada ainda vazia. Nenhum carro, nenhuma luz. Só eu, o som do motor e o eco do que tinha acabado de acontecer. Quando vi a placa de uma cidadezinha se aproximando, respirei aliviado. Entrei no primeiro posto de gasolina aberto. Aberto! Parei. Desci cambaleando. O frentista veio até mim. Tudo certo, amigo? Estou meio zonzo. Pode me arrumar uma água? Ele me levou até a lojinha de conveniência. Eu me sentei numa das cadeiras de plástico e tomei a água devagar. Ele percebeu que eu estava assustado e puxou o assunto. Contei, ainda com a voz trêmula, o que tinha acontecido. Ele ficou sério. Isso não é a primeira vez que escuto algo assim por aqui. Gente que para descansar e acaba sendo cercada. Já sumiram carros nessa estrada. E o pior é que a polícia nunca acha nada, só sinal de freada no asfalto. Fiquei em silêncio, a cabeça girando, as possibilidades passando pela mente. Você conseguiu ver o rosto dele? Ele perguntou. Não, a luz dos faróis me cegava. Só vi a silhueta e o que ele carregava. Então você teve sorte. Sério, sorte mesmo. Tentei dormir um pouco no estacionamento do posto, mas era impossível. Cada farol que passava me fazia pular. Cada som da noite me parecia suspeito. Acabei ficando acordado até o sol nascer. Segui viagem logo depois. O dia já claro, a estrada parecendo outra. Mas a sensação não saía do meu peito. A todo momento olhava pelo retrovisor. Achava que o carro preto ia aparecer de novo. Me perseguir, me encostar. Mas ele nunca mais apareceu. Cheguei em Juazeiro do Norte antes do meio-dia. Cumpri o que precisava. Almocei em silêncio e voltei só no dia seguinte. Durante o dia, claro. Com o máximo de gente na estrada. Nos dias seguintes, tentei esquecer, disfarçar. Contar como se fosse apenas uma coincidência estranha. Talvez ele só estivesse procurando ajuda. Talvez fosse um mal-entendido. Mas eu sei que não era. Era o jeito como ele saiu do carro. O silêncio. O objeto na mão. A calma. A ausência total de pressa. Aquilo não era normal, não era humano. E a pergunta que ainda me atormenta até hoje, toda vez que passo por um trecho escuro no interior do Ceará, é a mesma. E se eu não tivesse acordado a tempo? Viajar sozinha sempre foi meu refúgio. A estrada me dava uma sensação de controle que eu raramente sentia em outros aspectos da vida. Não era a primeira vez que cruzava quilômetros assim, só com o barulho dos pneus no asfalto e meus pensamentos como companhia. Naquela noite, voltando de Minas em direção a Brasília, o cansaço foi ficando mais pesado do que eu esperava. O relógio marcava quase meia-noite quando comecei a piscar com força, tentando manter os olhos abertos. Não era seguro continuar daquele jeito. Vi uma pequena placa anunciando hospedagem à beira da estrada e, mesmo com receio de paradas desconhecidas,
Decidi entrar. A estrutura era simples. Recepção pequena, fachada silenciosa e só uma luz fraca iluminando a entrada. Toquei a campainha. Uma mulher apareceu atrás do balcão, com olhos sonolentos e voz seca. Me entregou a chave de um quarto no segundo andar e mal levantou a cabeça para me olhar. O corredor era estreito. O piso rangia a cada passo. Quando entrei no quarto, fechei a porta e girei o trinco por instinto. O espaço era apertado, com cama de casal, televisão torta e janela para o mato. Joguei a mochila no chão, tomei um banho morno e me joguei na cama. Apaguei rápido. Acordei com um som fraco. Um toque. Não um estalo, nem um barulho da estrutura velha. Era um toque claro, mas sutil. Como se alguém estivesse batendo com a ponta do dedo, devagar, apenas o suficiente para ser notado. Levei um segundo para entender que vinha da porta. Meu coração acelerou. Olhei o celular, 3h17 da madrugada. Fiquei sentada na cama, imóvel. O som continuou. Toque, toque. E então, uma voz. Ei! Foi quase um sussurro, mas ouvi. Depois veio de novo. Abre a porta. Era masculina, baixa, arrastada. Tinha algo errado, muito errado. Me levantei com cuidado, andei até a porta em silêncio e olhei pelo olho mágico. O corredor parecia vazio. Mas a voz continuava. Abre, eu sei que você está acordada. Meu sangue gelou. Eu só quero conversar. Dei um passo para trás. Segurei o celular com força, mas antes mesmo de pensar no que fazer, ouvi o som mais assustador da minha vida. A maçaneta girando lentamente. Não pensei duas vezes. Corri para o telefone antigo ao lado da cama e disquei para a recepção. A mulher atendeu com a mesma voz cansada de antes. Tem alguém tentando entrar no meu quarto, sussurrei. Ele está falando comigo. Tentou abrir a porta. Ela demorou um segundo para responder. Tranque tudo. Não abra por nada. Vou chamar a polícia agora. Fiquei em pé, encostada na porta com os joelhos tremendo. Do outro lado, silêncio total. Nem passos, nem respiração. Só o peso da presença ali, atrás daquela madeira fina. O tempo parecia ter parado. Alguns minutos depois, ouvi algo se afastando. Passos lentos, arrastados. Fiquei sem forças para me mexer. A cabeça girava, o peito doía. E por mais que tudo dentro de mim gritasse que era paranoia, nada parecia mais real do que aquilo. Demorou o que pareceu uma eternidade, mas finalmente ouvi sirenes. O som mais aliviador da minha vida. Bateram na porta. Era a recepcionista, agora assustada, acompanhada de 2 policiais. Abri devagar. Eles entraram, vasculharam o corredor, fizeram perguntas. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava no hotel além de mim, da recepcionista e de um casal em outro andar que disse não ter ouvido nada. A porta trancada evitou o pior. Você teve sorte, disse um dos policiais. Eles revistaram o entorno. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma marca no chão, nenhuma câmera externa, nem pegadas, nada. O policial mais novo perguntou se eu conhecia alguém por perto. Neguei. Ninguém sabia que eu estava ali, nem eu sabia que ia parar. Era para ser apenas uma pausa rápida no caminho. Voltei para o quarto acompanhada. A porta foi verificada, e mesmo trancada, a sensação de que algo estava errado permanecia. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei sentada na beirada da cama, encarando a porta como se ela fosse se abrir a qualquer momento. O mundo do lado de fora parecia distante, como se eu estivesse presa num intervalo entre sonho e realidade. Quando amanheceu, o hotel parecia outro. Luz do sol pela janela, barulho de carro passando na rodovia, uma senhora limpando o corredor com um pano velho. Tudo normal, tudo calmo, como se a madrugada anterior nunca tivesse existido. A polícia me escoltou até uma cidade próxima. Agradeci e segui meu caminho, mas desde então, nada voltou a ser como antes. Não sei quem era aquele homem. Não sei como ele sabia que eu estava ali. Não sei se ele me seguia. Não sei sequer se era um homem real.
E quanto mais eu penso, mais essa dúvida cresce dentro de mim. Talvez tenha sido um surto. Talvez o cansaço tenha me pregado uma peça. Talvez não houvesse nada do outro lado da porta. Mas a pergunta que não me abandona é sempre a mesma. O que teria acontecido se a polícia não tivesse chegado a tempo? Sempre vivi em Salvador. Nasci e cresci no bairro do Cabula, zona mais alta da cidade. A vida por aqui é agitada, mas também cheia de rotina. Ônibus lotado, fila em padaria, gente falando alto na rua. Estudo numa faculdade particular no centro da cidade e desde o primeiro semestre eu ia e voltava de ônibus. Não sou de muitos amigos, mas conheço bem os rostos que cruzo todos os dias. Gente do meu bairro, vendedores da estação, motoristas de aplicativo, sempre os mesmos. Meus pais trabalham em 2 turnos, então a maior parte do tempo eu fico sozinho em casa. Aprendi a me virar cedo, comida, roupa, contas, tudo comigo. Nunca tive problemas com isso. Minha vida era previsível, quase monótona, e de certa forma eu gostava assim. Nada me surpreendia. Até aquele dia. Foi numa quinta-feira de abril. Eu tinha saído mais tarde da aula porque fiquei esperando uma amiga terminar um trabalho no laboratório. Quando finalmente saí da faculdade, já eram quase 7 da noite. Caminhei pela Avenida 7 de Setembro até o ponto de ônibus perto da Praça da Piedade. Foi ali que eu vi ele pela primeira vez, parado do outro lado da rua, olhando. Um homem parado embaixo de uma árvore. Usava um casaco escuro pesado demais para o calor que fazia e um capuz vermelho cobrindo quase todo o rosto. Ele não se mexia, só estava ali, de pé, olhando. Achei estranho, mas segui andando. Salvador tem muita figura esquisita nas ruas, você aprende a ignorar. Mas no dia seguinte ele apareceu de novo e dessa vez bem mais perto de mim. Dessa vez no ônibus. Peguei a linha 1607, como sempre, sentei perto da janela, botei os fones de ouvido e fiquei olhando a cidade passar. Em uma das paradas, ele entrou. Mesmo casaco, mesmo capuz vermelho. Sentou no fundo, onde a luz é mais fraca. Por algum motivo, não consegui parar de olhar para ele pelo reflexo da janela. Eu juro que ele não tirava os olhos de mim. Desci 2 paradas antes da minha. Ele também. Caminhei rápido pela rua do final de linha. Cortei por uma travessa, entrei num mercadinho fingindo que ia comprar algo. Esperei uns minutos. Quando saí, não vi mais ninguém. Mas o medo ficou. Nos dias seguintes, a presença dele foi se repetindo. Às vezes na faculdade, às vezes no ponto da Vasco da Gama. Outras, em frente à minha casa. Estava ali, parado, olhando. O rosto escondido pelo capuz vermelho. Meu coração quase parou. Comecei a ter insônia. Meus pais notaram, perguntaram se era coisa da faculdade. Menti. Disse que estava tudo certo. Mas a paranoia crescia. Não tinha provas, só aquela sensação sufocante de estar sendo seguido. Ninguém mais via ele. Ninguém reagia quando eu apontava. Comecei a mudar minha rotina. Pegava ônibus diferente, horários diferentes, saía por ruas alternativas. Mesmo assim, ele aparecia. Sempre surgia em algum ponto, parado, como se já soubesse por onde eu ia passar. Tentei fotografar. Tirei o celular do bolso rápido uma vez, na rua Carlos Gomes, mas ele virou de costas. A imagem saiu borrada. Mostrei para os meus amigos. Todos diziam que era só um cara qualquer, que eu estava exagerando. Mas eu sabia que não era só isso. Uma noite, voltando da faculdade, vi ele de novo. Estava do outro lado da rua, encostado em uma das colunas do viaduto dos Barris, parado, me olhando. Eu não pensei 2 vezes. Atravessei a rua correndo, entrei num restaurante qualquer e liguei para a polícia. A voz do atendente foi calma, mas burocrática. Senhor, o indivíduo está fazendo alguma ameaça direta? Eu disse que não, que ele só me seguia. Vamos enviar uma viatura para averiguar. No dia seguinte, uma viatura passou na minha rua. Mostrei onde ele costumava ficar.
Os policiais foram educados, perguntaram sobre horários, tipo de roupa, disseram que iam dar uma volta no bairro. Me senti um pouco mais seguro naquele dia. Mas isso não durou. 2 dias depois, acordei de madrugada com um barulho na rua. Quando olhei pela janela do meu quarto, vi ele parado de novo. Embaixo do poste, iluminado pela luz amarelada. O capuz vermelho e imóvel. Fiquei paralisado, não tive coragem de descer. Só travei ali encarando ele por trás da cortina do quarto. Depois disso, os policiais voltaram a passar na minha rua. Fizeram algumas rondas, conversaram com vizinhos, disseram que tentaram verificar câmeras de segurança, mas não encontraram nada. Nenhuma imagem. Nenhum registro de alguém com casaco escuro ou capuz vermelho. Foi como se ele nunca tivesse existido. E para mim, isso foi o pior de tudo. A frustração foi enorme. Eu sentia que ninguém me entendia. Os rostos ao meu redor continuavam vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu carregava um medo constante, uma desconfiança em cada passo. Comecei a sair menos, a evitar certos caminhos. Voltar da faculdade virou um desafio mental. Cada rua parecia esconder um vulto. Com o tempo, ele parou de aparecer. Ou talvez eu tenha parado de procurar. A verdade é que a presença dele ainda mora comigo. Ainda hoje, quando ando pela Lapa, pelo Campo Grande ou pelo meu próprio bairro, olho 2, 3 vezes para trás. Qualquer figura de capuz me deixa em alerta. Qualquer passo muito próximo faz meu coração acelerar. Ele nunca mais deu as caras, mas isso não quer dizer que ele se foi. Às vezes, tenho a impressão de que ele só está esperando eu me distrair, esperando o momento certo para reaparecer. E isso me apavora mais do que qualquer perseguição. Era para ser só uma viagem tranquila. Eu precisava de um tempo longe da cidade e aceitei o convite de visitar uns amigos antigos da família em São Jerônimo dos Campos, uma cidadezinha esquecida no interior de Minas. Peguei a estrada no início da noite, achando que chegaria lá antes da meia-noite. Mas a pressa virou erro quando decidi cortar caminho por uma rodovia estadual que eu não conhecia muito bem. A estrada era apertada, escura e deserta. Só mato dos 2 lados. O asfalto tinha rachaduras, buracos camuflados pela penumbra e um silêncio que pesava no peito. Eram 22h15 quando entrei naquele trecho. Não havia iluminação, só o som abafado do motor e o feixe amarelado dos faróis varrendo o breu. Foi ali que tudo começou. Notei um par de faróis distantes no retrovisor. Um carro surgiu do nada, silencioso, mantendo distância. Não achei estranho no começo. Estrada é para isso. Mas conforme os minutos passavam, ele não me ultrapassava. Não caía fora. Só ficava ali, sempre no mesmo ponto. Fosse nas curvas, nas retas ou nas lombadas, o carro seguia atrás de mim com uma precisão inquietante. Aumentei a velocidade. Ele aumentou também. Reduzi. Ele também reduziu. Troquei de faixa, sinalizei à toa, acelerei numa reta mais longa e ele imitou tudo. Foi aí que percebi. Aquilo não era coincidência. Era uma Saveiro branca, modelo antigo, daqueles que já deviam estar fora de circulação. Mas os faróis estavam acesos, fortes. O interior, um breu total. Não dava para ver o rosto de quem dirigia. Ou se tinha alguém lá dentro. Comecei a ficar nervoso. Olhava no retrovisor a cada 2 segundos. Suava mesmo com o ar-condicionado ligado. Peguei o celular para ligar para alguém, mas claro, sem sinal. Tentei ignorar, mas era impossível. A Saveiro ficava cada vez mais perto. Às vezes se aproximava demais, depois recuava, num ritmo quase proposital, como se estivesse brincando comigo. Meu coração já batia no pescoço quando tomei uma decisão: sair daquela estrada. Na próxima entrada à direita, avistei uma estradinha de chão batido. Estava sem sinalização, escondida entre as árvores. Virei bruscamente e entrei nela, numa tentativa desesperada de despistar o perseguidor. Durante alguns segundos,
só o barulho das pedras sendo esmagadas sob os pneus, poeira subindo, vegetação fechada dos dois lados. Meu carro pulava com os buracos e valetas. A direção parecia vibrar de medo junto comigo. Mas aí, no retrovisor, os faróis apareceram de novo. A Saveiro tinha virado também, e agora vinha rápido. Ela não tentava mais se esconder. Ela queria me alcançar. Acelerei tudo que pude, mas a estrada era traiçoeira. Galhos arranhavam a lateral do carro, pedras batiam no fundo, o motor gritava. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas. A cada curva apertada, eu achava que ia capotar. "Sai de perto!" Gritei sozinho, como se a minha voz pudesse expulsar aquela coisa dali. Olhei pelo retrovisor. A Saveiro estava colada. O farol alto ligava e desligava como se me provocasse. Ela fazia zigue-zague atrás de mim, se aproximando e recuando, como um predador cansado de esperar. Vi uma ponte de madeira logo à frente. Estreita, velha, coberta por folhas caídas. Nem pensei, cruzei por ela com tudo, ouvindo a estrutura estalar. Do outro lado, dei uma guinada para a esquerda. Entrei no descampado coberto de capim alto e desliguei o carro atrás de umas árvores. Apaguei todas as luzes. Fiquei ali, quieto, segurando a respiração. Segundos depois, ouvi o som dos pneus da Saveiro batendo na ponte. Rangido, estalos. Ela cruzava também, mas então, silêncio. Nenhum barulho de motor, nenhuma luz. Esperei. 5 minutos, 10, o vento mexia nas folhas. Um grilo cantava ao longe, mas da Saveiro, nada. Saí do carro devagar. Me aproximei da beira da estrada. Olhei para os dois lados. Ela não estava ali, nem atrás, nem à frente. Desaparecida, como se nunca tivesse existido. Voltei para o carro tremendo. Liguei o motor e o farol iluminou o caminho de volta. O sinal do celular havia voltado. Liguei para um dos meus amigos em São Jerônimo dos Campos. Contei que me perdi, que tinha sido seguido por um carro estranho. Ele achou que eu estava brincando, mas me passou uma rota alternativa por dentro da zona rural. Segui o trajeto. As estradas agora pareciam mais calmas, como se tudo tivesse voltado ao normal. Passei por pequenas fazendas, algumas casas com luzes apagadas, e enfim cheguei à rodovia principal de novo. E então percebi. Não havia mais ninguém na estrada. Nenhum carro para frente, nenhum carro para trás. Cheguei em São Jerônimo, já era mais de 1h da manhã. Meus amigos me receberam com preocupação. Perguntaram se eu tinha bebido, se eu estava bem. Era uma Saveiro branca. Ela me seguiu, cara. Ela sabia para onde eu ia. Foi tudo que consegui dizer. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida, mas não consegui esquecer. Comecei a pesquisar, fui a fundo, e o que encontrei me deixou arrepiado. Vários relatos. Gente dizendo que foi perseguida por uma Saveiro branca naquele mesmo trecho. Sempre à noite, sempre sozinhos, sempre sem conseguir ver quem dirigia. Alguns diziam que era um criminoso da região, um maníaco que sumia com as vítimas. Outros juravam que era o espírito de um motorista que morreu anos atrás, em um acidente horrível. Dizem que ele dirigia uma Saveiro branca. Capotou em alta velocidade e caiu numa ribanceira. O corpo nunca foi encontrado, nem o carro. Alguns dizem que desde então ele retorna de tempos em tempos, procurando alguém para arrastar junto com ele. Não sei no que acreditar, só sei o que vivi. Eu escapei. Mas desde aquela noite, toda vez que vejo uma Saveiro branca estacionada ou passando devagar por mim, meu coração dispara. E mesmo em plena luz do dia, eu ainda me pergunto, será que era real? Ou será que ela ainda está me seguindo?